Essa expedição de pesca foi planejada há um ano e tinha como objetivo explorar os tucunarés da região do rio Itapará, em janeiro de 2025. As principais espécies dessa região são os assus e pacas, que atualmente são considerados como uma única espécie, os ciclatemenses, e os borboletas, que são os cicla orinocenses. Eles eram o foco da minha viagem. Eu queria viver a experiência da pesca com fly na região amazônica, validar moscas e, se possível, levantar alguns troféus. Eu consegui alcançar todos esses objetivos e voltei com muito mais na bagagem, pois a Amazônia é belíssima, frágil, selvagem e brutal, como a vida deve ser nesses lugares. Uma vez escolhido o local e a operação de pesca, inicia o processo da preparação para essa viagem. O deslocamento seria feito de Manaus até um aeroclube, por um avião, e dali até o barco-hotel por meio de lanchas. Esse é um trajeto feito entre 4 e 5 horas. Somando o tempo de deslocamento, reservei 2 dias para a ida e 2 dias para a volta. Tendo em mente o total de dias, passei a organizar o que levar e, principalmente, o que não levar na bagagem. Sim, isso é importante, pois uma das pernas do deslocamento é feito com um avião menor, limitando o peso da bagagem para cada pescador. Portanto, tudo o que eu precisava levar tinha um limite total de 18 quilos. Considerando que a bagagem ficaria exposta ao tempo durante a parte dos trajetos, optei por usar malas que resistam à chuva e à poeira. Minha escolha foram por malas Stank, que comprei na Soul Fly Fishing. Eu as uso já há algum tempo e tem funcionado muito bem. É sabido que eu pesco exclusivamente de fly. Levei 4 conjuntos, um número 7, 8 e 9. A vara que eu mais usaria seria a número 8, portanto, a vara 7 seria uma reserva, caso acontecesse algum imprevisto. A vara 9 estava reservada para moscas grandes e de superfície. Eu levei também uma vara número 4 e uma caixa de ninfas e bolinhas de silicone, que foram um sucesso para os pequenos pacus e matrinchãs que ficavam ao redor da pousada. Foi uma diversão à parte. Os equipamentos estavam montados com linhas resistentes ao calor, a Rio Warm Water, nas suas versões Floating, Intermediate e Sinking. Minha caixa de moscas para tucunarés tinham basicamente streamers de diversos formatos e tamanhos, desde os de 10 cm até bem grandes e volumosos com 20 cm. Também levei poppers, gênesis, zíper, gafanhotos. Levei diversos tipos de moscas que eu mesmo atei. A maior parte delas você vai encontrar em vídeos no canal. Dentre elas temos os streamers que realmente funcionaram muito bem são o Yak Blend Minnow, a Surá, que é uma mosca não muito grande, mas muito gordinha. Aqui, aqui, que beleza. Ah, rapaz, parabéns. Olha só. Bonito peixe. E o seu também veio, o meu também, com o rabo comido. É, uma mordidinha ali. Aruá brilhante, esta foi matadora. Lá no fundo. Lá no fundo. Esse peixe merece uma foto, né? Excelente. Show de bola, hein? Bucktail Minnow. Esta mosca fez muito sucesso entre os pacas e borboletas, além de pegar vários assus.
Eu tinha dessas moscas mais ou menos em 10 centímetros de comprimento, então eram moscas para tucunarés pequenos, mas mesmo tucunarés de 50 centímetros ou mais abocanhavam com muita vontade essas moscas. A Ipeshiner e a Sardine são moscas que funcionaram muito bem. A Ipeshiner ela tem uma transparência muito interessante e ela dá um gatilho forte. E a Sardine é uma mosca tradicional, atada pelo Enrico Pugliese, e ela também funcionou bem. E no meu caso, nas cores roxa por cima, tá? Branco e roxa por cima. Obrigado, peixe. Volta. Pegamos? Aqui, ó, mais um, ó. Aqui? É que você tava me distraindo. Eu peguei, na verdade ele que pegou. Se fosse eu, não tinha pego. Então, você me distraiu. Aí o peixe veio e pegou. A gente tá causando, hein? Olha, Marcelo. Olha, Marcelo. Não, pô, que isso? Você é meu parceiro de barco, né, meu? Você é meu parceiro, né, meu? Reputação na Amazônia. Pô, não podia ser melhor. Ao longo do rio Itapará, existem muitas áreas onde a água é parada, como as de uma represa. Essas áreas são lagoas com pequena ligação com o rio ou ressacas, que são áreas alagadas de baixa profundidade. As lagoas foram bem produtivas, tanto as que tinham ligação com o rio, bem como as que já praticamente não tinham essa ligação por conta do baixo nível das águas do rio. Nas ressacas, encontramos muito peixe, porém acasalando. Encontramos também muito peixe nadando, esses não atacavam nossas moscas. Nesses locais, era ensurdecedor o silêncio que escutávamos. Não havia nenhum movimento proveniente de ataques para alimentação. Um dos locais mais produtivos das ressacas era o ponto de ligação com o rio, nos canais que eram formados. Aí sempre encontramos peixes ativos e pegamos muitos pacas, borboletas e também alguns bons exemplares de açu. Porém, foi no rio que encontramos os maiores tucunarés ativos. Então, saímos do conforto das águas mansas para trabalhar as galhadas ao longo das margens do rio. É fato que se seu parceiro de barco pesca de bait, ele vai alcançar mais pontos que você. Ele pode fazer lançamentos longos, explorar primeiros pontos promissores e, claro, terá mais chance de capturar seus peixes. No fly,
o guia terá que se posicionar, manter o barco para que possamos explorar a área. É um ritmo mais lento e em alguns pontos é praticamente impossível arremessar nossas moscas sem enroscar. Outro ponto é a habilidade de arremesso do pescador de fly. Eu sou um arremessador mediano, portanto, tenho que lidar com essas limitações. E para que as coisas funcionem, seu parceiro de barco também terá que lidar com isso. O respeito e o espírito esportivo e justo acaba colocando as coisas no lugar. Eu tive 2 parceiros de pesca que pescavam de bait e tudo funcionou. Tanto eles compreenderam o fly, até porque eles também pescam de fly, além do bait, bem como eu também compreendi como eles pescam com o bait. Nas condições da nossa semana, com peixes mais lentos e menos propensos a atacar as tradicionais hélices e poppers, as moscas de fly se mostraram muito efetivas. Em vários momentos, os peixes atacavam a mosca exatamente no momento que ela parava de ser trabalhada. O fato é que eu fisguei muito peixe e o fly se mostrou sim ser muito eficaz. Vou voltar para São Paulo, tem que deve ser o tal de popoca, porque é forte. Mosca. Só de falar veio ele. Mosca, paiari. Olha só. Que coisa mais linda. Puta, o tamanho desse Oscar. Perfeito. Olha pra cá. Levantei mais agora um pouquinho. Mas pega, você bota, dá uma chacoalhadinha na hora que eu tirar a foto. 1, 2 e já. Agora, chacoalha. Além dos tucunarés, fisquei vários apaiaris, jacundás, algumas bicudas, sem falar nos pacus e matrinchãs no entorno do barco hotel. Foi muito divertido e aproveitei bastante. No mesmo lugar onde eu fisgava apaiaris, fisguei também um belo açu, com a mesma mosca. Portanto, essa é a surpresa que a região amazônica também nos dá. Todos os tucunarés que pesquei foram muito bons, incluindo seu tamanho, força, briga, beleza. Não importa o tamanho, foi muito agradável. Eu peguei alguns peixes que considero grandes, um deles acima de 75 centímetros, alguns ao redor de 60, vários outros acima de 45 e muitos acima de 30. Mesmo não tirando foto com um troféu acima de 80 centímetros, saí muito satisfeito e considero a viagem um sucesso. Peguei. Aí. Trabalho lento. Bom peixe. Boa, Vinho. Boa, viu? Obrigado. Dica matadora. Que lindo o peixe. Lindo peixe. Vou tirar essa linha daqui. Cinquentinha. Hã? Venha. Oi. Vem aqui, meu querido.
Aí. Ops. Cadê só um pouco? Aqui. Aí. Tá medido. E agora? Obrigado, peixe.